Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização do evento, a ABPV, a BDR, aqui desse evento da RAPV e do Enacor. E agradecer também pela oportunidade da gente passar a mensagem aqui da Petrobras nessa palestra. E também durante todos os dias do evento, no nosso estande da Petrobras, aqui nesse evento tão bem organizado. Eu vou fazer a primeira parte da apresentação e depois eu vou passar a bola para o nosso consultor sênior da área de pesquisas e desenvolvimento e inovação do nosso Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro, o Luiz Herman. Então, vamos lá. Bom, a nossa palestra, o tema dela é os desafios da produção de asfalto no Brasil. Mas, antes de falar de produção, vamos falar de mercado. Aqui a gente traz, nesse gráfico, as vendas de asfalto no Brasil dos últimos anos, a partir de 2015. A gente destacou aqui em azul... Isso aqui é o ponteiro? A gente destacou em azul as vendas da refinaria da Bahia e da refinaria de Manaus, que foram desinvestidas em 2022 e 2023, respectivamente. Mas o que é importante notar aqui... é que a gente tem, primeiro, né, os anos pares são os anos em que a gente tem um mercado muito aquecido, que são os anos de eleição, seja a eleição federal ou eleição municipal estadual. Então, a gente percebe ali que os picos são 2016, 2018, 2020, 2022 e assim por diante. 2020 foi o ano da pandemia, né, e mesmo assim a gente teve uma entrega forte de asfalto. E depois a gente botou essa seta verde aí mostrando justamente que é um mercado crescente de vendas de asfalto no Brasil, né? Então, em 2023, a gente teve uma venda muito forte para um ano que não era de eleição, um ano ímpar. Então, foi um ano atípico. A gente vendeu praticamente 2,5 milhões de toneladas de asfalto no Brasil. E, para esse ano, a gente está prevendo vender 2,7 milhões. Vamos ver o que nos reserva aí. A gente está justamente no momento de pico. Os meses de julho, agosto, setembro, próximo de eleição, são os meses que costumam ser mais fortes de venda de asfalto. Seguindo. Então, como eu falei, o ano de 23 foi um ano atípico, foi muito forte, mesmo não sendo um ano de eleição, e a gente teve excelentes resultados no ano passado e nesse ano também. O terceiro trimestre de 2023 foi a maior venda em um trimestre desde 2014. Esse ano, em julho, a gente teve a maior venda de CAPES da Petrobras desde novembro de 2014. A gente vendeu 264.500 toneladas. Ainda em julho, a gente bateu alguns recordes, olhando para as refinarias, né? Então, a gente olha ali a Regap, que é a refinaria que fica em Betim, Minas Gerais, foi a maior venda desde outubro de 2014. A Refap, que é a refinaria de Canoas, Rio Grande do Sul, a maior venda desde outubro de 2022. A Revap, que é a refinaria de São José dos Campos, em São Paulo, foi o melhor julho desde 2013. E olhando o mês de agosto do ano passado, a Replan, que é a refinaria de Paulínia, em São Paulo, e a Repar Araucária, em Paraná, foram as maiores vendas também. A Replan desde novembro de 2014 e o agosto da Repar a maior venda desde julho de 2010. Repar, então, teve uma entrega muito forte. E em julho do ano passado, a Reduc, que é a refinaria em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, teve a maior venda histórica do CAP 3045. Então, excelentes resultados do ano passado e desse ano. Além da questão da alta demanda que eu comentei dos anos pares, né, de eleição, o mercado de asfalto ele também tem uma questão de sazonalidade bem marcada. A gente trouxe aqui nesse gráfico as vendas médias, olhando para os anos de 2015 a 2023, as vendas médias, e nesse borrão laranja,
as vendas médias mínimas e máximas também, né? Ao longo do ano, a gente vê que há uma venda mais forte no segundo semestre e uma venda menor no primeiro semestre, porque no primeiro semestre você tem maiores períodos de chuva e no segundo semestre maiores períodos de seca, vamos dizer assim, propiciando, facilitando, né, a aplicação e, porventura, a demanda da massa asfáltica do asfalto. Outra questão também, que a gente vai falar mais adiante, é sobre a nossa produção de petróleos, que hoje é majoritariamente do petróleo pré-sal, né? Então, ano passado a gente completou 15 anos desde o início das nossas operações em águas ultraprofundas, né? O pré-sal hoje ele responde por 80% da produção de petróleo da Petrobras e por mais de 1/3 da produção do petróleo de toda a América Latina, né? O pré-sal é muito importante para a Petrobras, né? É graças ao pré-sal que a nossa capacidade de petróleo vem crescendo exponencialmente. E o pré-sal ele tem um valor muito forte nele associado, que ele emite até 70% menos CO2 do que o barril de produção médio do mundo, né? Então, ele é uma emissão de baixo carbono. Então, ele também tem esse valor associado, o petróleo do pré-sal. Em relação à produção de asfalto derivada do petróleo do pré-sal, vocês vão ver mais à frente, quando o Luiz for apresentar a parte dele. E a gente lançou novos produtos visando esse mercado de baixo carbono, que hoje ainda é voluntário, né? Então, os clientes finais, quem está na ponta, as grandes empresas, os órgãos, que enxergam valor nesse mercado de baixo carbono, é para eles que a gente lançou esses produtos, né? A Petrobras não lançava produtos asfálticos há muitos anos. E, ano passado, a gente lançou logo 2. A gente lançou a linha Cap Pro AP, a linha Cap Pro, com 2 produtos. O Cap Pro AP, de alta penetração, na faixa 70-85, e o Cap Pro W, um asfalto morno, na faixa 30-45 de penetração. E o que essa linha traz? Ela traz menores custos na cadeia de pavimentação, né? O Cap Pro AP, né, ele, para a cadeia, ele economiza, vamos dizer assim, um agente rejuvenescedor, ele permite maior incorporação de REP na mistura asfáltica, do asfalto reciclado fresado. O Cap Pro W, que é um asfalto morno, né, ele permite uma aplicação da massa asfáltica em temperaturas reduzidas. Então, com uma menor temperatura de aplicação, você tem menores custos na cadeia, você tem redução de gases de efeito estufa e você tem uma coisa muito importante, que são as melhores condições laborais para aquele trabalhador que está lá na ponta, lá na obra, aplicando aquela massa asfáltica, né? Ao invés de aplicar a 170 graus, ele está podendo aplicar a 130 graus, né? Então, isso reduz lá os fumos, os vapores, são melhores condições de saúde para quem está trabalhando ali. E isso garante também maior performance do pavimento e, como eu falei, a maior incorporação também de asfalto reciclado. Então, essa é a nossa nova linha de produtos asfálticos mais sustentáveis. E eu queria terminar a minha parte falando do nosso portfólio como um todo. Qual é a nossa carteira hoje de produtos asfálticos? Nós temos, então, 7 refinarias e nós temos 5 produtos asfálticos. O primeiro ali é o cimento asfáltico de petróleo, o CAP 3045, na faixa de penetração 3045, hoje ofertado na Regap, na Reduc e na Replan. Nós temos o cimento asfáltico de petróleo 5070, nessa faixa de penetração, hoje ofertado em 6 refinarias, todas as nossas refinarias, à exceção da Replan, que só oferta a faixa de penetração 3045. E nós temos o asfalto diluído de petróleo, de cura média, o semi-30, que hoje a gente oferta na Regap, na Refap, na Lubnor e na Reduc e na Repar, sendo que na Reduc e na Repar a gente já informou para os nossos clientes, estamos planejando descontinuar a partir de novembro de 24, né? E é bom eu ter essa oportunidade também de falar aqui para o mercado que a gente está fazendo isso porque a Petrobras entende que o mercado propiciou soluções mais amigavelmente sustentáveis, vamos dizer assim,
para esse tipo de produto, né, para imprimação. Então, a gente vai descontinuar passo a passo. Então, estamos começando pela Reduc e pela Repar. E, como eu comentei anteriormente, a nova linha Cap Pro, com os dois produtos Cap Pro AP 7085 e o Cap Pro W 3045, que hoje a gente oferta na refinaria de São José dos Campos, a Revap, e estamos com planos de expandir para outras refinarias. A gente está ainda com isso em desenvolvimento. Bem, falamos de mercado, né? E como a Petrobras se prepara para o mercado dos próximos anos, para o mercado de asfalto, né? Entra a parte, então, de desafios da produção de asfaltos no Brasil. E aí eu queria passar a bola aqui para o Luiz. Bom, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de agradecer à BPV, à BDR, por essa oportunidade da Petrobras poder falar ao seu público, né, os desafios da produção de asfaltos. É com grande satisfação também que falo para essa plateia aqui, fico muito feliz de falar do produto para a comunidade. Então, o objetivo da apresentação aqui é falar um pouco dos desafios de longo prazo da companhia para abastecer esse mercado de asfaltos que a Rosa mencionou, bastante desafiador, né, 2.700.000 toneladas, isso aí é muita coisa e requer uma série de esforço integrado na companhia, né, as diversas áreas de logística, área industrial, refino, centro de pesquisas, trabalhando em conjunto para a gente garantir o abastecimento desse mercado, né. Mas importante aqui a gente dar uma olhadinha para o futuro também, né, que enquanto a gente está pensando no presente, a gente está diante do mercado de transição energética, né. As refinarias, atualmente, elas são amplamente abastecidas por petróleos, né, a origem fóssil, e quando a gente começa nessa jornada da transição energética, a gente já vê que as refinarias, né, não só no Brasil, mas mundo afora, né, já começam a receber outros tipos de materiais, outros tipos de matéria-prima, né. Então, biomassas, né, resíduos vão para a refinaria, ela se torna um grande hub, né, de fontes de materiais, né, para ser refinada, né. E, com isso, né, os produtos que saem da refinaria também são impactados, né. Então, a gente acaba tendo produtos mais sustentáveis, produtos de baixo carbono, né. Isso pressiona muito, né, as correntes fósseis atuais a buscarem cada vez maior eficiência nos processos, né. Então, é um cenário com muitas incertezas, né, muitos desafios tecnológicos também, uma grande mobilização científica, de pesquisa, para converter biomassas em produtos, processos, né. Isso é um trabalho amplamente multidisciplinar. Não é só olhar para o processo, mas tem toda uma cadeia de suprimento que precisa ser estabelecida para quando acontece essa transição, né. E também, né, enquanto estamos navegando essa transição energética, a gente também precisa tornar os nossos processos fósseis, né, os produtos mais eficientes, né, e em linha com a transição energética. E um grande exemplo aqui foram os novos produtos que a Rosa destacou agora, que vêm para a cadeia para serem mais eficientes, reduzir carbono e trazer uma série de benefícios, conforme já foram mencionados, né. Uma etapa super importante nesse contexto, a gestão molecular, ela vai ganhar grande espaço, né, a indústria petroquímica se torna mais forte. Então, você olhar bem para as moléculas do que está entrando numa refinaria, ajustar os processos e colocar essas moléculas nos lugares certos para agregar o máximo valor aos produtos, maior durabilidade, né, é um grande desafio da ciência também, e tudo isso já impacta o nosso mercado atual. Aqui são as ambições e compromissos da Petrobras, né, com a sustentabilidade, com o net zero em 2050. Então, a Petrobras ela tem essa ambição de zerar os escopos 1 e 2 de emissões, né, nesse horizonte. Muito trabalho tem sido feito nessa direção, compromissos muito fortes assumidos de redução de emissões absolutas operacionais, né. Em 2030, por exemplo, a primeira linha da tabela ali, né, uma redução de 30% em relação a 2015. Né. Destaque ali para a penúltima linha, intensidade no refino, né, uma redução de uma meta de 2025 está com 36 ali,
né, e reduzir para 30 de quilos ali por unidade de energia o impacto, né? E a grande notícia é que, quando a gente pega as tendências dos últimos anos, a gente tem atingido, né? Estamos em linha para cumprir essas metas, essas diretrizes bastante ambiciosas, né? Por exemplo, né, entre 2015 e 2023, uma redução de 41% nas emissões absolutas operacionais, inovação em produtos de baixo carbono. A gente já está olhando para o escopo 3, né? Então, escopo 1, escopo 2, mais voltado para o nosso processo, para a energia que a gente usa, né? Escopo 3, a nossa cadeia de suprimento. Então, aí, produtos novos, o Diesel R, com conteúdo renovável, a linha Capro, né? O bunker com conteúdo renovável, um produto aí com 24% de matéria renovável. Gasolina Petrobras Pódio. Então, uma série de iniciativas aí caminhando junto com a transição para colaborar para o net zero, né? Então, tudo isso afetando, né, os nossos desafios atuais, né? Um destaque aqui também, muita pesquisa, tá? Atualmente, 15% do nosso P&D é para transição genética, é para soluções de baixo carbono. Então, isso é muito investimento, né? Diante dos desafios operacionais presentes que nós temos, a gente destinar essa verba para o futuro é algo bastante positivo dentro do nosso planejamento. E um destaque aqui também para o ACV digital, né? Então, a Petrobras tem um trabalho atual, então a gente consegue já, ter muita tecnologia, mapear em tempo real a pegada de carbono de nossos produtos nas refinarias. É uma informação interna que está em validação, em certificação, né? Mas é algo assim que mostra o nosso compromisso assim com a transição energética, né? Então, essa é uma visão geral assim que a gente lê aqui, olha, estamos com metas audaciosas e os resultados atuais, né, dos últimos anos mostram que a gente está no caminho de atingi-las. Aqui falando um pouco do petróleo, né, já dando o spoiler das conclusões, qual é o grande desafio para produzir asfaltos, né? A gente ter a matéria-prima, o petróleo, tá? Então, esse é o grande desafio. E quando a gente olha o primeiro gráfico acima, né, que foi a Rosa já adiantou, né, os grandes aumentos de produção de pré-sal estão, né, nos últimos anos aí, né? A gente vê ali de 2005 para agora, aí, nós não tínhamos pré-sal, 10%, e agora aí cerca de 80% da nossa produção são óleos que vêm do pré-sal. Então, é uma realidade, né? E as nossas refinarias processam cerca de 70% desses óleos. Então, ele tem uma série de benefícios, né? São petróleos que são mais leves, com bons rendimentos, né, para a produção de derivados, então isso traz muito valor. A gente acompanha ali uma grande redução do teor de enxofre, né? Então, vejam ali no último gráfico, né? Então, isso se traduz assim em benefícios de processamento. Tem diversas variáveis que se olham, né? Mas é só um exemplo, é um petróleo, né, muito com baixo teor de enxofre, né? E um ponto que chama atenção aqui para o nosso cenário de asfaltos, né? À medida que aumenta o teor de pré-sal na nossa produção, né, o grau API, que é a densidade do petróleo, né, quanto maior o grau API, mais leve é esse petróleo, né? Então, nós temos uma média que aumenta consistentemente com a chegada desses óleos, né, porque eles são mais leves, são petróleos médios, né, que a gente diz. Então, isso aí afeta muito a produção de asfaltos, né? Em geral, quando vamos produzir asfalto nas nossas refinarias, precisamos abastecê-las com petróleos de menor grau API, tá? Então, 25 para baixo, 22, 21, 20, tá? Depende do hardware, depende dos produtos, né? O chat aqui é o dia a dia dele, ele fica lá na Revap, né, na programação de petróleo, de produção, né? Então, essa é uma visão geral do tamanho do nosso desafio. Então, como que a gente gerencia isso? Como que a gente atua no nosso suprimento para a gente garantir que no momento certo que a gente vai produzir asfalto, os petróleos que cheguem na refinaria sejam compatíveis, né, com o que a gente precisa produzir, tá? Então, esse é o nosso grande desafio diário aí que a gente precisa conversar um pouco aqui. Aqui é uma visão geral da nossa cadeia logística, né? Então, sempre o que a gente quer, a gente tem refinarias, né? A Rosa falou em 7 refinarias produtoras de asfalto, o sistema Petrobras ao todo tem 10 refinarias atuais, né? Então, nós temos sistemas de transporte,
terminais aquaviários, unidades de operação, logísticas. E cada unidade dessas, né, tem uma refinaria que tem requisitos diferentes, né? Por exemplo, nós vamos olhar a Refap mais ao sul, né? A Refap é uma gasolina mais voltada para produzir gasolina, então é uma carga de petróleo que vai lá. Inclusive, a Refap é uma refinaria muito afetada por eventos climáticos, né, por conta do descarregamento em monoboia que tem lá. Então, são tudo variáveis do processo que nossos times têm que diariamente contornar, tá? Os nossos sistemas também, os nossos terminais, dutos, eles têm limites operacionais. Por exemplo, obrigado, Adriana. Tem limites operacionais. Alguns óleos muito viscosos, né, eles não passam nesses dutos, né? Então, tem que haver um gerenciamento, uma diluição com outros óleos, né? Então, tem todo um sistema bastante complexo, tem que ser olhado integradamente, tá? Então, esse é só um ponto, assim, né? Nós temos petróleos que são mais leves, né? E temos um sistema complexo para fazer que os petróleos adequados cheguem na refinaria para produzir asfalto, tá? Essa é a grande mensagem aqui. Aqui é um ponto super importante, né? É a cadeia, tá? Enquanto a gente está conversando aqui, nós temos times que estão olhando o nosso mercado futuro de derivados, né? Em diferentes janelas de tempo, uns mais longo prazo, mais médio prazo, né? E existe, inclusive, a granularidade mensal de previsão, né? Para quê? Para a gente saber qual é o mercado e a gente avaliar o balanço de petróleos para asfalto, né? Qual o mercado que temos que abastecer, como é que estão os petróleos no sistema que produzem asfalto, né? Isso tudo vai para um plano de alocação de óleos, né? A Petrobras tem um sistema chamado Planab, né? Esse sistema aqui que ele faz é um grande modelo linear, né, que tem todo o sistema logístico implantado nele, tem todas as condições de hardware das refinarias, todo o mercado ali, e o que ele faz? Ele busca no sistema os petróleos que estão sendo produzidos, coloca todas as restrições logísticas, né, e também bota nas refinarias para que elas produzam aquelas quantidades de derivados com a qualidade requerida. Então, é um trabalho de planejamento muito intenso e extremamente importante para que a gente atenda o mercado, não só de asfalto, mas de todos os produtos, né? E essa é a parte do planejamento, é fazer com que os petróleos necessários para a produção fiquem perto da refinaria no momento certo, né? Quando a gente olha a parte de suprimento de óleos capeadores, a gente tem esse termo, né, esse jargão dentro da Petrobras. Capeadores são os petróleos que fazem CAP, o cimento asfáltico de petróleo, tá? Então, a gente chama eles desse jeito, assim, né? Então, qual é o trabalho, né, de programação? Planejamento é fazer os óleos chegarem no terminal no momento certo. A programação é a refinaria começando a campanha de produção de asfalto, então você preparar esse suprimento para que eles cheguem na composição correta para que a refinaria consiga produzir, tá? Então, esse é o dia a dia, né? Então, você chega lá e você produz o seu produto, tá? Então, de maneira muito simplificada, né, é essa a cadeia do asfalto. Importante você planejar na frente, olhar o que você produz, restrições logísticas, necessidades de cada refinaria, você entrega e abastece o mercado. Tem uma questão muito importante também, né, que vai nessa linha mercado, refinaria, logística, petróleo, né, que a gente não atende apenas volumes de petróleo, mas também tem que atender qualidades, né? Então, o que acontece quando a gente pega, por exemplo, grupos de petróleos de diferente natureza, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não são petróleos diferentes, são grupos de petróleos, né? Petróleos de diferentes bacias, né, classificados da mesma forma. E essas diferentes cores são os diferentes rendimentos de derivados, né, obtidos por destilação. Então, se a programação não for bem feita e não chegar para o Tchatcha lá um petróleo com os rendimentos certos, ele não consegue atender o mercado, porque você tem, por exemplo, um petróleo que rende 31% de resíduo de vácuo e tem outro petróleo que rende a metade, 17%. Quando você olha para as naftas, 6%, 22%. Então, toda essa combinação de petróleos, de blends que chegam na refinaria, elas têm que se compatibilizar com os processos e para atender os volumes do mercado, tá? Isso tem que ser muito bem balanceado. Então, esse é um ponto importante aqui, né? E o que acontece com o nosso desafio? Esses petróleos que tendem a ficar mais leve, acabam, em contrapartida,
diminuindo a disponibilidade dos petróleos capeiros no sistema. Então, a gente tem que ficar cada vez mais eficiente para poder garantir que os capeiros cheguem na hora certa e a gente possa produzir. Tá? Então, é esse o ponto assim, da logística. Né? Aqui é um esquema bastante simplificado de produção de asfaltos. Né? Isso é material que está em livro, né? Bastante conhecido. Peguei aqui o livro dos professores do programa Asfalto na universidade. Né? Então, o que a gente tem aqui? Duas rotas principais de produção de asfaltos. Né? A destilação a vácuo, né? Que a gente chama de rota RV, né? Que é o resíduo de vácuo, e a desasfaltação, que é a rota RASF. Né? São as duas principais maneiras que no sistema Petrobras a gente utiliza. Algumas refinarias do sistema produzem apenas por destilação, né? E algumas outras refinarias elas conseguem produzir tanto por destilação como também por desasfaltação, tendo mais flexibilidade operacional. Tá? Esse é um ponto bastante importante, assim, né? Qual é o estado? Né? Quando você faz a destilação a vácuo, tem uma condição operacional, o petróleo que entra na refinaria, aquele blend que vai para uma destilação atmosférica, depois vai para uma destilação a vácuo, o resíduo final dele, ele já tem que estar enquadrado como asfalto ou muito perto de um asfalto. Né? Então, se o petróleo não tiver a mistura correta, aquele RV ele não vira asfalto. Tá? Então, é muito importante a gente dimensionar muito bem. O que acontece na desasfaltação, qual é a manobra que ela permite nos dar mais do processo? Né? A desasfaltação é um processo que é por solvente. Né? Então, você pega um resíduo de vácuo, a gente tem um solvente, esse solvente é colocado em contato com a fase oleosa, que no caso é o RV, e ele vai lá e ele seleciona, né, alguns componentes para extração por solvente. Tá? Então, é uma unidade industrial, o tipo de solvente afeta bastante a extração, né? Um solvente mais pesado você extrai mais, extrai menos. Então, tem muita tecnologia aqui para a gente ajustar os resíduos de vácuo, né? Para se transformarem o resíduo asfáltico, que é o RASF, para produzir CAP. Né? E quando você extrai esses componentes do RV por desasfaltação, o resíduo asfáltico ele fica bem mais, vamos dizer assim, duro. Então, é praticamente comum, é muito comum na Petrobras que os resíduos asfálticos sejam diluídos por algumas correntes da refinaria, né, correntes de gasóleo, correntes de extratos aromáticos, no caso da Reduc, para que eles, né, voltem e se enquadrem como produto. Tá? Então, a rota de destilação, por ter bem menos manobras operacionais, ela é muito mais restritiva em relação a petróleos. Né? Já a rota de destilação, de desasfaltação, como após a destilação a gente consegue extrair alguns componentes ainda do produto, a gente admite uma maior flexibilidade de petróleos. Mas qual é a grande questão? Né? Embora a desasfaltação ela vai lá e consiga remover os componentes que a gente não quer que fiquem no RV, né? A gente quer que a gente tira para ele enquadrar como produto, por ele ficar um produto muito rígido e a gente ter que diluir, os gasóleos que são utilizados para essa diluição, eles estão com as correntes de pré-sal ali, com as correntes que podem trazer alguma complicação para a nossa produção. Então, se você dilui dessa forma, né, você acaba desenquadrando o produto. Né? Então, são duas rotas de produção que têm restrições para a gente enquadrar produto. Então, selecionar muito bem o petróleo, as misturas deles, para que, nesse processo todo, a gente consiga enquadrar o produto no volume certo, com a qualidade correta, é o nosso grande desafio de produção. Tá? Aqui falar um pouquinho desses novos petróleos, né, nem tão novos, nós estamos 15 anos produzindo, que são os asfaltos do pré-sal, na verdade, os RVs do pré-sal. O que acontece com esses produtos? Né? Eles têm uma composição química bastante específica, né? Eles têm um menor conteúdo de asfaltenos, tem um maior conteúdo de ceras cristalizáveis, e isso faz com que aquele par penetração viscosidade, né, não fique com a suscetibilidade adequada para a produção de asfalto. Então, a gente tem que restringir, né, essa quantidade de material para que a gente não impactar a qualidade dos nossos produtos. Né. Uma outra condição importante desses óleos é que eles requerem uma maior severidade de processo para chegar na mesma consistência. Ou seja, quando você vai para uma condição
de severidade, por exemplo, que representa uma curva de destilação 480 graus para um dado petróleo, quando você processa maiores correntes desse óleo mais leve, né, você precisa ir para 525, 550, 570, que é um desafio operacional para a refinaria também. Tá? Então, não apenas a qualidade do produto, como o processo precisa ser bastante adaptado e calibrado. Aqui eu trouxe, a título de comparação, né, quando a gente quer fazer um enquadramento num CAP 5070, os principais parâmetros hoje que nós controlamos na refinaria são penetração e viscosidade. Tá? Houve um tempo que os parâmetros mais críticos eram penetração e ponto de amolecimento. Mas, dada a mudança dos petróleos, né, essa penetração em ponto de amolecimento que é inspirada no diagrama de Reuquelon, né, aquelas correlações de ponto de ruptura Fras, ponto de amolecimento, a penetração de 900, isso nada vale mais. Né? Essas correlações elas não existem mais, dada a nova natureza desses óleos. Então, a gente tem que olhar a perspectiva que a gente olha o produto durante a produção. Né? E o que se tornou mais crítico agora é enquadrar na penetração e na viscosidade 177. Tá? Ou seja, você severiza o processo para ficar com a penetração entre 50 e 70, né? Para que no final a viscosidade a 177 pelo menos seja 57 centipoase. Quando isso acontece, dada a natureza da matéria-prima, a gente sabe que todas as demais propriedades vão se enquadrar. Obviamente, elas são checadas, né? Mas na produção a gente precisa cuidar disso. E olha a grande diferença aqui de um petróleo capeiro e de um petróleo de maior API, no caso, né, muito que eu falei aqui do pré-sal. Né? Quando você severiza e chega na penetração mínima de penetração, o que é severizar? Você vai cortando, vai retirando gasóleos, vai retirando, e ele vai endurecendo o produto, até chegar na penetração de 50. E quando você olha a viscosidade no petróleo capeiro, está muito maior do que a viscosidade mínima da especificação. Nós precisamos atender pelo menos 57, ele chega a 66. Sucesso aqui, tranquilo, né, muito fácil de produzir. Mas quando você pega um petróleo de maior API puro, na mesma condição, ele está com uma viscosidade mais de 10 pontos abaixo do mínimo. Então, o que significa isso? Se eu colocar muito dessa matéria-prima na carga, eu não consigo especificar produto. E é a carga que mais cresce no sistema hoje. Aqui é o trabalho diário. Né? O que tem esse diagrama aqui? Né? Nós temos uma penetração no eixo Y e a viscosidade na 177. E a faixa amarela é onde a gente enquadra o produto. Né? Então, o que acontece com esses 550, da linha azul ali, no 575? Você vai severizando o processo no resíduo de vácuo e ele vai ficando cada vez com a penetração menor. E o que a gente espera de um bom petróleo para produzir asfalto? Ele vai ter que ir para aquela linha da direita lá, né? A linha amarela, a linha preta. Né? Esses são os petróleos que enquadram facilmente o produto. Então, qual é o trabalho da programação lá no terminal? É a gente misturar esses componentes aqui, de modo que a gente consiga atender a especificação, né? E assim a gente ter sucesso ao enquadramento do produto na refinaria. Então, nós precisamos ter correntes desses petróleos mais folgados, combinadas com correntes de petróleos mais leves, né, que levam a esse desenquadramento. Tá? Então, esse é o grande racional. O grande desafio aqui é saber fazer bem esses processos aqui e otimizar para que isso aconteça da forma mais assertiva para o sistema. Aqui é um dado muito importante, porque ele denota a necessidade de evolução dos critérios de análise. Tá? O que a gente tem nessa tabela? Assim? A gente tem 4 propriedades de consistência muito importantes da especificação atual. Né? Então, a gente está olhando para o CAP 5070 nesse momento. Né? Nós temos um resíduo de vácuo de pré-sal e 2 CAP 5070 típicos. Né? Então, aí quando a gente olha, né, o produto típico, na penetrações de 55 a 62, ponto de amolecimento, né, acima do mínimo de 46, e viscosidades também bem acima da penetração, assim, da especificação. E quando a gente olha o IST, índice de sustentabilidade térmica, o índice de penetração, que é um parâmetro de especificação, parâmetro importante também,
O que acontece? Tudo muito bem enquadrado, né? O IST ele depende da penetração a 25 graus e da penetração a do ponto de amolecimento, né? Que seria a temperatura onde tem a penetração de 900. Então, é calculado esse índice. Porém, se nós pegarmos a composição dos resíduos de vácuo de pré-sal, vejo que o IST deles é compatível com o IST dos produtos que estão enquadrando perfeitamente. Então, e é um parâmetro que hoje o mercado julga importante, a suscetibilidade térmica, né? E ele, nesse caso, ele engana muito. Tá? Então, se você pegar aqui a base teórica da especificação, são esses dois parâmetros, isso denota que é muito necessário a gente evoluir com esses critérios para que a gente possa entender melhor esses materiais. Tá? Então, pode ver que ele ficou com uma boa suscetibilidade térmica, mas com baixa viscosidade. Eu posso pegar aqui 10 matérias-primas de pré-sal, a gente vai ter exatamente esse perfil aqui. Alguns mais perto de especificação, outros mais longe, nem todos são iguais. Né? E aqui é um dado importante dos critérios geológicos, que são critérios internos da Petrobras. A gente trabalha olhando a nossa produção há cerca de 12 anos com esses critérios, então a gente tem muita experiência com eles. Então a gente tem valores admissíveis ali de deformação permanente, né, que é um ensaio no reômetro, né, que a gente faz um ensaio de creep and recovery, então tem um limite máximo de compliância, que é 4,5 para o CAP 50-70. E a gente vê que realmente, quando você tem aquela propriedade, há um prejuízo para a performance. Então a gente tem que limitar isso e combinar bem para garantir a qualidade, que é o que a Petrobras faz no seu dia a dia de produção. Mas é importante ir para notícias boas também. Tá? Então, tem essa questão dessa consistência, mas a composição química desses petróleos, quando a gente olha a parte de fadiga do ligante asfáltico, e fadiga é um grande defeito da pavimentação nacional aqui, um grande desafio, porque nossos pavimentos tendem a ser mais delgados, em estruturas flexíveis, e é um processo de degradação que ocorre com muita frequência. É muito importante que a gente identifique muito bem esses potenciais. Então, aqui, né, nós temos experiência de 3 anos de monitoramento de refinarias, né, com esses produtos, 12 anos do teste, pesquisas acadêmicas. Né? Esse teste que a gente faz de LAS, né, que a gente causa um dano acelerado de 10 minutos, uma condição bem específica, né? O que ele mostra? Né? Ele mostra que os RVs do pré-sal, eles contribuem para a melhoria do processo de fadiga no material. Né? Se você compara ali os outros produtos, né, um é classe 2 na fadiga, é um produto médio, o outro é classe 3, um produto levemente superior, e o 1,51 é um produto mais superior ainda. Então, o que acontece? Se nós conseguirmos balancear muito bem essa propriedade de alta temperatura e incluir esses óleos na nossa produção, a gente consegue entregar para o mercado um produto que entrega mais performance. A gente corrige a parte de alta temperatura e entrega mais resistência à fadiga. Então, esse é um trabalho muito importante que mostra que a gente precisa evoluir com esses critérios. Né? Então, aumento da severidade é uma consequência, né? E essa necessidade de atualização de especificações de CAP visando mais performance para o mercado, o melhor uso da matéria-prima, né? E mais sustentabilidade e segurança na transição energética. Por que é importante a gente olhar com parâmetros mais reológicos nesse momento os produtos? As refinarias, no mundo inteiro, passam a processar diferentes cargas, eventualmente vão ter um conteúdo maior de biomassa, alguns resíduos passam a entrar ali. Então, isso afeta muito a qualidade dos produtos. E se nós fizermos testes empíricos, né, a gente pode ter muito insucesso em aproveitar bem esses materiais da maneira mais racional. Então, é muito importante que as especificações elas conversem muito bem com a matéria-prima, com os processos e com o que o mercado precisa. Né? Aqui é um exemplo desse efeito no pavimento, né, o que acontece. Então, o que a gente tem aqui, né, é um framework experimental computacional que a Petrobras utiliza, baseado no FlexPave BR. Né, a gente consegue pegar os materiais, fazer testes em laboratório, considerar efeitos climáticos, botar estruturas de pavimento. Né, aqui, no caso, nessas análises, a gente usa muito o clima de São Paulo, né, níveis de confiabilidade elevados, e uma ferramenta muito calibrada, então a gente tem muita segurança no que ela responde para a gente.
E o que são esses dois gráficos aqui, né, de vida de fadiga prevista, deformação permanente? São diferentes CAP 5070, produzidos em diferentes condições, diferentes refinarias, né? Então, a gente vê, quando a gente compara a durabilidade num pavimento, né, as barrinhas vermelhas elas variam bastante. Os produtos entregam diferentes performances que as especificações atuais não entregam, não identificam. E a mesma coisa na trilha de roda, né? A gente tem também essa variabilidade elevada. E o que é essa barrinha azul aqui, que a gente está destacando aqui, né? O que a gente vê nessas barrinhas azuis? A gente vê que é um material que manteve o nível de deformação permanente compatível com os produtos de outras refinarias, até levemente acima da média, mas que ganham muito no comportamento na fadiga, né? Que é exatamente o que a gente viu no slide anterior, o que se confirma aqui quando você vai para o pavimento. Tá? Então, essa é a mensagem. Então, se a gente souber especificar melhor os produtos, a gente vai ter maior assertividade na produção e, ao mesmo tempo, a gente traz esse benefício aí de propiciar ao mercado esses produtos que entregam mais performance. Tá? Então, esse é um ponto importante aqui, que é óbvio, né? Assim, a gente adaptar aquilo que a gente faz para aproveitar melhor a nossa matéria-prima, a gente traz esse benefício. Tá? Então, esse é o ponto. Assim. Isso aqui cria muitas restrições para a gente também, mas são restrições justificáveis, porque são restrições que te levam ao melhor resultado. Tá? Então, isso é importante a gente ter em mente. Aqui é um parâmetro importante de controle operacional que a gente usa na produção de asfaltos. O que a gente faz aqui? Né? Esse aqui é um diagrama de Reuquelon, né? Ele correlaciona penetração, ponto de amolecimento, viscosidade, muito conhecido pelo meio técnico aí, né? Então, a gente tem as classificações de asfalto soprado, asfaltos que não são recomendados para pavimentação, né? E aqui é uma linha de do material, né? Do material para pavimentação. O que acontece? Se a gente for calcular o índice de suscetibilidade térmica, nós vamos usar o ponto de amolecimento, né, e o ruptura fraz, ou a penetração, que é o que está naquele quadrante superior à esquerda. Né, e a gente vai errar feio. Né. Na produção, a gente não pode usar isso. Então, a Petrobras tem um critério diferente, que a gente chama de índice de suscetibilidade crítica, que hoje é um parâmetro inspirado justamente nos parâmetros que são mais críticos para nossas matérias-primas nacionais, né, que é a penetração e a viscosidade. Então, esse índice de suscetibilidade térmica nada mais é que uma distância em escala log da penetração para a viscosidade. E é um parâmetro muito objetivo que nos ajuda muito no momento da produção a ter respostas rápidas e também no planejamento dos nossos materiais. Tá? E aqui é uma maneira como a gente olha esse parâmetro de suscetibilidade crítica. Né? O que é esse abo aqui? A gente tem a suscetibilidade crítica em Y e na penetração do produto, aqui a gente traz o exemplo, a zona de enquadramento de um CAP 3045. Então, o produto, para estar enquadrado, tem que estar dentro daquela areazinha azul. Se a gente olhar o ponto C ali, aquele é um produto desenquadrado. Né? Ele não tem a suscetibilidade térmica que a gente precisa, não tem o índice de suscetibilidade crítica que a gente precisa. Para ele estar enquadrado, tem que estar ali dentro. Então, quando a gente mede a distância daquele ponto vermelho para a linha crítica, que é aquela linha tracejada, a gente consegue avaliar uma favorabilidade do material para a produção de asfaltos, independentemente de ela estar na faixa de penetração ou não. Ela pode estar fora lá da faixa de penetração, né, que se ela for negativo ou positivo, a gente sabe se vai produzir asfalto ou não. Tá? Então, esse delta ISC é um parâmetro único que a gente consegue associar ao petróleo, e isso traz muito ganho para o nosso sistema de planejamento e produção. Tá? Então, esse é um parâmetro que a gente precisou desenvolver, né, porque ele indica a favorabilidade e é um critério fenomenológico. Então, se a gente consegue implantar isso no planejamento, na produção a gente sabe o que esperar desse material. E é bastante simples e tem ajudado muito, né, nas nossas programações ultimamente. Tá? Então, ele pode ser calculado rigorosamente para a mistura de petróleo e seus respectivos A6. Porque os petróleos hoje, né, a gente olhar a base de dados da companhia, são mais de 100 petróleos. Né, a gente vai longe isso aí. E cada petróleo tem um ACEI, que é um conjunto de propriedades desses petróleos. Né, a composição dele, como é que é as características de cada derivado, é uma prática da indústria do petróleo. Então, tendo esses componentes, a gente consegue calcular esses deltas a partir de alguns critérios de técnicas de mistura, e a gente tem esse parâmetro bastante objetivo de produção. Aí, voltando aqui, né, para o nosso sistema
de planejamento, onde é que entram esses parâmetros aqui que tem um grande diferencial? Né? Primeiramente, né, que isso já está implantado há algum tempo na companhia, né? Quando a Rosa está falando dos resultados, né? Poxa, recorde tal, claro, a gente bateu esse recorde porque tinha um mercado para atender. Mas quando implantamos alguns sistemas de otimização na programação, ou seja, nós estamos lá no terminal, temos tomado certas decisões de petróleo e precisamos fazer com que esse petróleo chegue na refinaria para produzir asfalto. O que a Petrobras tem hoje? A Petrobras tem aplicativos internos, aplicativos comerciais, que a gente consegue otimizar essas misturas para chegar lá na produção e a gente garantir a assertividade na produção de CAP. Isso traz um resultado enorme. Não sei se você se lembra, em 2022, a Replan passou por uma crise, desabasteceu o mercado, reduções, e a Rosa reportou a Replan recorde. Foi após a implantação dessa ferramenta, né, e mais uma série de ações combinadas com refinos, segregações de tanque, né, a gente conseguiu elevar a produção. E é uma ferramenta que ficou abrangente no sistema. Né. Por que é importante a segregação de petróleo no tanque? Né? Isso é que, se a gente pegar aqui uma usina de asfalto, né, que produz, né, tem 3 silos. Né? Você pode ter os vários agregados que você quiser. Né? Se você só tem 3 silos, você não consegue ter muita manobra para ajustar a granulometria. Se você tem mais silos naquela usina, 7 silos, você faz a granulometria que você quiser, você fica com mais flexibilidade. Então, manobras de logística para você segregar petróleos, né, com maior número de tanques, né, e ajustar blends, né, integrado com ferramentas de otimização, elas têm esse poder de melhorar bastante a assertividade do processo. E qual é o que aconteceu nas últimas semanas e agora está em fase de rollout no sistema Petrobras? Essa parte aqui é a programação. O petróleo já está lá no terminal e a gente precisa mandar para a refinaria. Né? O que foi feito, né, se vocês olharem do outro lado, foi feito um grande trabalho de implementar esses critérios dentro do nosso sistema linear de planejamento. Então, aqui tem um trabalho muito grande, né, de matemático, fenomenológico, né, onde propiciou a gente linearizar esse parâmetro para ele ser um processo de restrição da nossa produção. O que significa isso? Né? Aqui a gente pegou, a gente consegue simular rigorosamente esses parâmetros de LTSC de produção, né? E para a gente levar para lá, né, foram feitos pseudo-experimentos. Foram criados mais de 100 mil linhas de experimentos com diferentes petróleos se combinando aleatoriamente. Para ele chegar lá, né, usando algumas técnicas de estatística bayesiana, a gente conseguiu identificar um parâmetro que representa a favorabilidade do material de maneira linear e que pode se combinar em base mássica. Então, aí, com isso, a gente consegue usar esse parâmetro no nosso sistema de planejamento. O que significa esse benefício? Tá? Que ele passa a ser implantado no sistema Petrobras e nos próximos meses a gente espera que ele esteja rodando. A gente não olha mais petróleo por CPF lá naquela fase de planejamento. Por exemplo, uma certa refinaria, olha, eu tenho que ter pelo menos tantos petróleos desse aqui para produzir asfalto, uma lista de petróleos, não pode ter muito desse aqui, então ela vai lá e seleciona e não otimiza, ela seleciona e faz a programação. No momento que a gente coloca essas propriedades objetivas, né, vamos dizer assim, mecanicistas, o sistema otimiza essa propriedade. E qual é o resultado disso? A gente consegue aproveitar muito melhor os óleos no sistema. A gente consegue ter mais disponibilidade e abastecer melhor o mercado, tá? Garantindo assertividade, porque é um processo fenomenológico. Tá? Então, isso é um grande avanço, e tudo isso acoplado a um gêmeo digital. Na medida que esses óleos chegam e são produzidos, a produção é monitorada, as condições do processo também, isso retroalimenta o sistema e cada vez a gente busca uma otimização maior ainda. Tá? Então, esse é a visão de um grande esforço aí de flexibilizar a produção, garantir maior assertividade e abastecer o mercado. Os resultados são muito fortes, assim, tá? É um sistema muito complexo. Além dos desafios da produção, né, que estão nessa caixinha aqui, a gente tem todo um mercado com uma série de exigências, né, a questão de performance, redução de custos, né, o nosso mercado
tem essa questão, a Petrobras, seus clientes, distribuidores têm um papel fundamental nisso aí, de atender esse mercado, né? A parte de produtos modificados é importante também. Uma transição energética em curso, mudanças climáticas, né? Tem trabalhos sendo feitos, né? Por norte-americanos, europeus, por brasileiros, que mostram que o aquecimento global, os eventos mais extremos, eles aumentam a trilha de roda, ao mesmo tempo aumentam o trincamento por fadiga. Então, o nosso produto tem que passar por isso, né? O tráfego de veículos cada vez mais severo, aqui não é só o número N, né? Uma própria eletrificação que carrega mais o pavimento, que é esperado que aconteça, isso, né, causa um dano maior. A parte de uso de comboios, técnicas de platooning que estão por vir, tudo isso, né, combinado, traz um desafio enorme para a entrega de produtos. Tá? Então, aqui é a jornada da descarbonização, a Rosa mencionou os novos produtos, né, a gente vê um futuro de cada vez mais de reciclagem, cada vez mais redução de temperatura, então a gente tem que estar em linha com isso, nossos produtos, à medida que a gente ajusta, tem esses desafios de produção, a gente também tem essa alteração no portfólio para que eles fiquem mais em linha com as tendências de mercado. Né? Aqui é o slide dos novos produtos, eu coloquei aqui porque a gente está feliz hoje, a linha CapPro chegou no Rio de Janeiro, a gente, enquanto estávamos aqui, na segunda e na terça-feira, nosso time de venda técnica acompanhou alguns experimentos em Copacabana, né? Foram muito bem sucedidos, né? Vários reportes de testes que foram feitos já pela Petrobras ou outros parceiros, mostrando aí diversos benefícios de redução de temperatura. Nesse de Copacabana, num ponto muito bonito da cidade, a gente conseguiu reduzir em 32 graus a temperatura de aplicação com o CapPro W, economias de 35% de combustível, né? E aumento de 10% na produção de usina, tá, com o produto. Tá? Então, a gente ficou feliz, é um resultado dessa semana que eu quis colocar aqui para trazer. De manhã, clientes, né, a gente recebendo e-mail de clientes dizendo, olha, aplicamos o produto aqui, foi um sucesso, né, hoje a gente recebeu 2 e-mails desses, então a gente fica muito satisfeito assim, que esses produtos sustentáveis, né, aos poucos eles vão ganhando o mercado e a cadeia vai percebendo esse valor e é um caminho sem volta. Tá? A gente tem que entrar nesse mercado aí, tem que fazer essa transição. Então, aqui é a parte de considerações finais, né, só um resumo da minha apresentação. Cenários de muitas incertezas da transição energética, novas matérias-primas, então os desafios são cada vez maiores. Né? A gente bota ali ligantes para a pavimentação. Né? No futuro a gente não sabe se vão ser ligantes asfálticos. Né? Por muito tempo, com certeza vão ser, mas uma hora vai mudar. Então a gente tem esse desafio, né? Temos que lidar com as nossas correntes fósseis, né? Nos adaptar a elas e torná-las cada vez mais eficientes. Os nossos óleos, nós somos abençoados que o pré-sal tem essa capacidade aí, de ser menos, eles são mais sustentáveis, né? Tem 70% a menos de pegada de carbono, ajuste dos processos logísticos de refino, uso de ferramentas de otimização, entre outras ações que têm ajudado de maneira significativa na produção de asfaltos. Tá? Isso é um trabalho que internamente na companhia, esse trabalho integrado das áreas, tem surtido muita diferença. Tá? Então, garante bastante. Novas explicações de produtos, eles têm um grande potencial de favorecer o melhor uso das matérias-primas, isso é importante, tá? A gente tem que mudar a maneira de pensar, a gente tem que evoluir no nosso processo, adaptar o nosso clima, às nossas matérias-primas, né? Aos nossos processos, né? E o futuro está aí, né? E atualmente investimos muito na Petrobras em pesquisa, desenvolvimento e inovação, visando a produção de asfaltos com as mais diversas variações de elencos de petróleo. Tá? O nosso futuro, o que a gente investe muito hoje, a gente não está divulgando aqui, evidentemente são segredos industriais, a gente se prepara para a gente ter muito mais flexibilidade para produzir asfaltos, né? Sem ter que fazer toda essa segregação que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, eu paro por aqui, gente, agradeço a atenção de todos. Muito boas apresentações, muito obrigado, Rosa e Luiz. A gente está com o horário um pouco apertado, vai ter uma outra apresentação, acho que agora do Cássio, né, Cássio? Não? Nós recebemos, até agora, 2 perguntinhas, e eu vou pedir para a gente ter respostas objetivas por causa do tempo.
A primeira pergunta não foi identificada. Não, na verdade está aqui, Bruno. Com a venda da refinaria baiana da Petrobras para os árabes, como e quando teremos acesso a essa nova tecnologia? Com a venda da refinaria baiana da Petrobras para os árabes, como e quando teremos acesso a essa nova tecnologia? Assim, qual a tecnologia, né? Então, Não, eu não entendi muito bem a pergunta, porque a pessoa que fez a pergunta não explicou qual é a nova tecnologia que ela está falando, né? Como eu mencionei, a gente desinvestiu a refinaria da Bahia, hoje ela se chama Astley, né? Não entendi, mas a gente está à disposição lá no estande da Petrobras, a pessoa que fez a pergunta, se quiser lá vir conversar com a gente e explicar o que é essa nova tecnologia, porque eu também não conheço. Estava conversando com a Georgina, a gente vai encaminhar as perguntas para vocês responderem a quem nos enviou depois, por causa do horário. Mas eu queria só fazer uma pergunta, Luiz, para você, relacionada a essa necessidade de a gente mudar o sistema de... Só um segundinho que está tocando aqui. Na hora da apresentação. Eu observei que você mostrou, né, que às vezes o sistema de classificação atual do Brasil pode ser injusto com produtos. Na fase de produção, ele pode não permitir que um determinado produto vá à frente, mas era um produto que poderia dar um bom desempenho, né? E eu fico pensando assim, o quão é importante a gente desenvolver sistemas de classificação por desempenho que considerem características de materiais nacionais. Tiago, é uma pergunta bastante oportuna, sim, né? É evidente que as especificações de produto, né, asfáltico, ela não depende apenas da Petrobras, tem uma cadeia, né, que precisa ser atendida para essa especificação. Inclusive, né, tem movimentos aí de discussões de novas especificações, a Petrobras tem proposta, distribuidores estão analisando, isso vai ser levado para uma comissão de asfalto, daí a cadeia vai ser ouvida, né, então é muito importante que todos participem, né. Agora, sempre para produzir asfaltos, né, nós vamos ter restrições de petróleo, né, pelo menos no horizonte de curto prazo, médio prazo, então, eu não posso dizer sempre, né, porque a gente, com as tecnologias atuais, a gente precisa gerenciar petróleo para produzir, né? Então, eu acho que é muito importante que a cadeia tenha especificações que levem em consideração as matérias-primas que nós temos, né? E, em conjunto com a Petrobras, desenvolva critérios que, com essas matérias-primas, entreguem os melhores produtos para o mercado. Tá? Acho que esse é um ponto extremamente relevante. Mas, além disso, não é só a matéria-prima, não é só a questão do produto, né? Nós temos aspectos climáticos no Brasil, nós temos uma costura construtiva, né, que requerem que essas especificações de materiais, junto com a cadeia, né, elas conversem muito bem com as nossas necessidades do mercado, né? Então, para ser algo bastante sustentável, né? Quando a gente olha as especificações atuais, elas, né, está muito claro que elas geram restrições, mas essas restrições não geram benefícios para a cadeia, entendeu? Então, a gente está mirando alvos que não são os melhores para o nosso mercado. Isso é fato. Então, acho que a gente, por causa do tempo, né, vai encerrar essa sessão, mas vai encaminhar as perguntas para vocês. Muito obrigado pelas excelentes apresentações. Obrigado a todos. Nesse momento, a mesa vai passar certificados aos palestrantes, certificado de participação. Palestrante senhora Rosa, o palestrante senhor Luiz Alberto. E também pedir alguém da organização ou do cerimonial para conduzir a entrega de mimos sergipanos aqui aos queridos participantes dessa palestra, também ao presidente da mesa, também
o secretário da mesa. O tempo realmente foi corrido, mas eles estarão no stand da Petrobras para tirar as dúvidas, responder as perguntas. A Rosa, Luiz Alberto, vocês todos vão receber um símbolo que representa o nosso Nordeste, que representa o nosso Agreste, representa o nosso Sergipe, que é um cactus, né? Todos vocês receberão esse lindo brinde. Coloquem em algum lugar especial, no escritório de trabalho, em casa, que atrai energia positiva, tá? E aí está eles recebendo esse mimo, que é a cara de Sergipe, do nosso Nordeste, do nosso Agreste. Cactus. Salva de palmas a todos os participantes dessa mesa redonda. Dessa mesa redonda não, dessa palestra maravilhosa.